Você está perdido aí na sua preparação para o teste do IELTS e preocupado em não conseguir atingir aquela tão sonhada nota de 7 ou mais na sua redação do teste do IELTS? Eu sei o que você está passando, muitos dos meus alunos passavam por isso até descobrir o que tem que ter numa redação do IELTS para você poder tirar 7 ou mais. E é isso que a gente vai ver nessa aula aqui de hoje. Tá pronto? Olá, se você não me conhece, eu sou o Simon Mamed. O que eu faço é treinar as pessoas para poder atingir a nota no teste do IELTS, mesmo sem ser fluente, independentemente do nível de inglês que você está. E se você está chegando aqui nesse canal agora, já se inscreva aqui para você continuar recebendo mais aulas minhas e aproveita e deixa o seu like aqui para que outras pessoas também recebam esses vídeos. É muito importante porque o YouTube ele acaba distribuindo e mostrando mais para essas pessoas esse conteúdo que é relevante para você. Preste atenção porque hoje a gente vai ver aqui muita coisa importante, coisa que talvez você nem tenha visto na sua vida até hoje. Vamos lá, vou dividir isso aqui em 3 tópicos. Por quê? Eu considero que são 3 pontos que você precisa ter dentro da sua redação para garantir uma nota de 7 ou mais. Presta atenção, são 3 pontos, ó: técnica, estrutura e conteúdo. Isso é o que você precisa ter na sua redação do IELTS para conseguir atingir a nota ali de 7 ou mais. Nessa aula de hoje aqui, eu vou focar, o foco absoluto nosso aqui, que é o que vai ser talvez inovador para você, é o conteúdo. Eu vou focar com você no conteúdo, mas antes eu preciso te falar o que é a parte técnica e o que é a parte da estrutura para que você consiga entender e que tudo faça sentido para você, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui com a parte técnica. O que você tem que entender? O teste do IELTS, ele não é um teste de fluência, ele é um teste de proficiência. Significa que ele está testando ali o quão capaz você é de utilizar o idioma para realizar as atividades, né? E aí, existem diferenças entre a versão General Training e a versão Academic, né? Para quem vai fazer o General Training, tem alguns requisitos, para quem vai fazer a versão Academic, tem outros requisitos, e tem essas diferenças. As técnicas vão servir para que na hora da prova, se você for fazer o Academic, na hora da sua prova, se você for fazer o General Training, na hora da sua prova, você consiga resolver problemas e performar melhor. É para isso que existe a técnica. Ou ela vai resolver um problema que você vai ter na hora da prova, ou ela vai te fazer performar melhor. Tanto é que lá dentro do UIC, né, que é o meu programa de treinamento para o IELTS, a gente desenvolveu tudo voltado, tudo em torno das técnicas da prova, porque são as técnicas que vão te fazer garantir ali os parâmetros da prova. E aí, para te dar um exemplo aqui, é o seguinte: vamos imaginar que você vai fazer o General Training, tá? Vou colocar aqui GT, que é o General Training. Se você vai fazer o General Training, lá na prova do Writing, que é a redação, você vai ter 2 tarefas para fazer, 2 tasks. A Task 1 vai ser uma carta. Sempre. Sempre vai ser uma carta se você for fazer o General Training, a Task 1. E aí, na sua carta lá, o seu examinador vai te dar uma situação, um tópico lá e te pedir para escrever a carta para alguém. Beleza? Olha para você ver a importância da técnica. Tem uma técnica que é a Tone Technique, que é a técnica para você controlar o tom com o qual você está falando. Por que que isso é importante? Às vezes o seu examinador quer que você escreva uma carta formal e você acaba escrevendo uma carta com informalidades. Às vezes, ele quer que você escreva uma carta informal e você acaba escrevendo uma carta formal. E isso aqui é muito perigoso. Você sabe por quê? Quando a gente olha para os critérios, né, da prova, os parâmetros, tem lá assim escrito: se você não corresponder ao tom que a carta está esperando, a sua nota não passa de 4. Olha isso aqui. No critério lá de Task Achievement, sua nota não vai passar de 4 se você errar o tom. Por isso que a técnica é extremamente importante, porque você acaba perdendo nota de bobeira, de bobeira. Então, assim, não negligencie a sua parte de treinar as técnicas para a prova, beleza? Isso aqui é um ponto da nossa conversa. Ponto 2. Lembra que eu falei lá, ó, técnica, estrutura e conteúdo. O segundo ponto aqui é estrutura. O que significa isso, estrutura, né, para o teste do IELTS?
Por exemplo, eu estava falando da carta ali, né? Se cair uma carta para você, imagina agora, você sentou aqui, abriu, puf, apareceu a sua primeira task, uma carta. Será que só você olhando de cara ali, você já sabe o que tem que ter em cada parágrafo? O que você tem que escrever na carta? Qual que é a estrutura da carta? Provavelmente você não sabe, porque você está aqui procurando ajuda, né? E isso é algo extremamente importante, a estrutura. Por quê? Se você escrever fora do que é pedido, isso também vai tirar a sua nota. Eu vou te dar um exemplo aqui, vou pegar um exemplo do Academic agora, tá? Para quem vai fazer o Academic, a Task 1, você já sabe que são 2 tasks, né? Na hora da redação. A Task 1 do Academic é o que a gente chama de report, tá? Que é um relatório. Neste relatório, eles vão te dar lá, pode ser um gráfico, uma figura, uma tabela, pode ser até uma foto. E aí, você tem que saber já qual é a estrutura que você vai usar ali, quantos parágrafos você vai escrever e o que vai ter em cada parágrafo. Por exemplo, um dos requisitos que o seu examinador quer ver de você é se você está listando, se você está falando do que a gente chama de key features. O que são as key features? São os elementos-chave daquele diagrama, daquela tabela, daquele gráfico, daquela figura. Você tem que apresentar isso na sua redação. E aí, onde que você vai enfiar esses key features? Será que eu ponho isso no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro? Isso diz respeito à estrutura, tá? Só para você saber, isso aqui vai no primeiro, tá? Já estou te falando. Mas, se você não souber colocar isso dentro da sua estrutura, é um problema. Por quê? Lá fala assim, ó, lembra que eu falei dos critérios? Tem um negócio pegando aqui. Lembra que eu falei dos critérios? Tudo são os parâmetros da prova e para isso que existem as técnicas para garantir que você fique dentro da estrutura certa. Por quê? Se você, lá fala assim, na hora da prova, se você não selecionar as key features, ou do gráfico, ou da tabela, da figura, para poder colocar ali, a sua nota também não passa de 4. Olha que loucura. Olha o peso disso. Só aqui, ó, a gente já viu uma coisa que diz respeito às técnicas e uma coisa que diz respeito à estrutura que trava a sua nota. Isso aqui é o que a gente chama lá de critério limitante. Sua nota não vai passar disso aí, tá? No critério que diz respeito, né? Por exemplo, esse aqui vai falar lá no Task Achievement, que é se você fez o que tinha que fazer. Então, esse aqui te trava ali. Você pode até tirar, por exemplo, um bom vocabulário, uma gramática boa, mas se você não corresponder nisso ali no Task Achievement, vai ser 4. E aí o que isso faz com a sua média? Traz ela para baixo, entende? Isso que é o problema aqui. Por isso que você tem que se ater também à estrutura, beleza? Agora, como eu te disse, o conteúdo dessa aula aqui hoje vai ser sobre o conteúdo. Por quê? Uma vez que você domina a técnica mais a estrutura, você não tem que se preocupar com o como escrever. A única coisa que você vai se preocupar lá na hora é o que eu vou escrever. O que é o grande problema dos candidatos? Eles nem treinam as técnicas da prova, eles nem sabem qual é a estrutura correta para utilizar e muito menos o conteúdo que tem que ter na redação para garantir essa nota de 7 ou mais. E aí tiram notas horríveis, entendeu? Mas eu quero que você chegue lá na hora e eu não quero que você fique se preocupando em como que eu vou escrever. Eu só quero que você se preocupe com o que você vai escrever lá dentro, que é a parte do conteúdo e é onde eu vou entrar com vocês aqui agora. Beleza? Pronto? Anotou isso daí? Então vamos embora. Presta atenção aqui. O ponto 3, que é o conteúdo. É isso que a gente vai ver aqui agora. Aqui no conteúdo, meu filho, eu vou te falar um negócio. Antes de eu entrar aqui no conteúdo, se você está assistindo aqui, é porque isso aqui está te ajudando. Se você chegou nesse ponto aqui, é porque está te ajudando. E eu quero que isso ajude mais pessoas também. Então, primeira coisa, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui no canal, aproveita e deixa o seu like para que o YouTube mostre esse vídeo, essa aula, para mais pessoas que vão fazer o teste do IELTS também. Deixou? Deu like? Vai lá, dá o like aí, é de graça dar o like. Deu like? Se inscreveu? Então vamos embora. Presta atenção aqui. Na hora do teste do IELTS, quando a gente vai para a redação, né, que é o que a gente está falando aqui, o seu examinador, ele não quer saber da sua opinião. Então, isso aqui já é um baque para você. Por quê? Ah, sabe, como que ele não quer saber da minha opinião se isso é o conteúdo? Muito enganado você está. O conteúdo não é a sua opinião. E aqui que muita gente falha. De novo,
O conteúdo é o que eu vou te falar que você vai colocar lá dentro. Isso aqui é só para você entender que o seu examinador, ele não está preocupado com a sua opinião na hora da prova. Vou só te contar uma história aqui. Quando eu estava preparando para o IELTS, lá em 2018, 2019, eu também estava preparando com um grupo de pessoas, né? E tinha uma dessas pessoas que chegou lá na hora da prova, na redação, e escreveu que água dava problema de pulmão. Você respira água? Claro que não. Mas a pessoa foi lá, escreveu, colocou lá justificativas e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, tirou 7. O que eu quero te dizer com isso? Que o que você escreve pouco importa. Em termos de opinião, a sua opinião pouco importa. Agora, como você está passando essa opinião ali, o que você está colocando para justificar a sua opinião, isso importa, que é o conteúdo. Guarda aqui, o IELTS não é um teste de fluência, mas sim de proficiência. O IELTS não é um teste de fluência, é um teste de proficiência. Imagina aqui, ó, que fosse como se fosse uma barra. Imagina lá que aqueles jogos, né? Vai lá, o joguinho aí, ó, vai ficar fácil. O que o seu examinador quer ver é o quanto você consegue preencher desta barra em termos de capacidade de usar aquilo que você tem. Isso é a proficiência. Ah, eu consigo usar até aqui. Eu só consigo usar até aqui. Não, eu consigo usar até aqui, no talo. Entende? Isso é a proficiência. Então, o seu examinador não quer saber da sua opinião, o seu examinador não quer saber das suas ideias e ele nem vai concordar ou discordar das suas ideias. Pouco importa. O que importa de conteúdo? Isso aqui, ó, presta atenção. Eu já falei disso outras vezes em outros vídeos, eu vou ensinar de novo aqui. E isso aqui é conteúdo de nível pago. Isso aqui é conteúdo para pagar para aprender. Presta atenção. Você vai guardar o CALI. Anota aí. Anota. Anote porque é importante. Para e escreve aí. CALI. O que é o CALI? Vou até colocar aqui, ó. CALI. Complex Structures, Advanced Words, Linking Expressions, Idioms. Vou explicar o que é cada um e a importância de você usar isso aqui na hora da sua prova. Vamos começar aqui com as complex structures, né? O que é uma complex structure? O que é uma estrutura complexa? Guarde uma coisa na sua cabeça, por favor. Para o IELTS, olha o que eu estou te falando. Para o IELTS, estrutura complexa não é uma estrutura difícil. Tem nada a ver. Então não tenta ficar escrevendo difícil, não. Não é isso. Para o IELTS, estrutura complexa é uma coisa muito específica que você usa ou não usa. Simples assim. Vou te dar um exemplo. Se eu falar assim, apesar de ser barato, faz sentido? Não, né? Tá faltando alguma coisa ali. Agora se eu falo assim para você, eu não gosto desse café, apesar de ser barato. Aí faz sentido, né? Fechou. Então, olha a frase aqui para você, ó. Essa frase é uma frase complexa para o IELTS. Olha para você ver o nível de dificuldade. Tem alguma palavra difícil? Tem alguma coisa difícil aí? Não. Mas essa é uma frase complexa para o IELTS. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Essa palavra aqui. O apesar aqui, ó. Ele é o que a gente chama de conjunção subordinada. O que é isso? É aquela parte da frase que faz uma parte da frase depender da outra parte. Isso é uma conjunção subordinada. Então, para você guardar, vou te dar alguns exemplos aqui, você tem que usar isso em termos de conteúdo na hora do seu teste do IELTS. Sacou? Vou te dar alguns exemplos aqui para você guardar aí, ó. Você já deve ter visto, hein? Although, even though, as long as. Tem vários. Isso aqui são exemplos de conjunções subordinadas que formam estruturas complexas. Então você tem que dedicar um tempo a aprender, treinar e usar isso aí para você conseguir encaixar na hora da sua prova em termos de conteúdo, porque isso é importante. E olha aqui, é tão importante, se você estiver anotando, para um momento para você escutar isso aqui, que isso aqui é extremamente importante. É tão importante que lá, quando a gente olha para os critérios de avaliação que o examinador vai julgar, está escrito assim, ó, se o candidato não usa ou raramente usa, se ele não usa as estruturas complexas, a sua nota não passa de 4 na redação, no critério de gramática, tá? Não passa de 4. Aí, de novo, você pode ter um vocabulário nível 8,
uma coerência nível 9, pode ter feito o que pediu para fazer, na gramática não vai passar de 4, e aí a sua média vai para baixo. Se você tentar usar as estruturas complexas, mas usar errado, a sua nota já vai para 5. Se você usar certo, 6. Se você usar com variedade, 7 ou mais. E aí eu vou te falar no finalzinho a sacada para você encaixar aqui, né? Que você quer 7 ou mais. Beleza? Mas isso aqui é só para você entender o peso disso aqui que eu tô te falando. Beleza? Segundo, advanced words. O que são as advanced words? São as palavras avançadas. Tem uma outra aula minha em que eu te falo como que você treina para achar palavras avançadas e conseguir encaixar elas dentro do seu uso. Tá? Vou te dar alguns exemplos aqui. Eu, Simon, sempre gosto de falar essa palavra aqui, que é a minha palavra favorita do idioma. Então, eu gosto de disseminar e espalhar essa palavra. Preste atenção, vou te dar aqui alguns exemplos. Plethora, adamant. Olha lá, vou te falar o que é cada um, tá? Fica tranquilo, só vai anotando aí para você guardar. E essa aqui, Simon, isso aí eu não consigo nem ler. Iota? Iota? Não, vou te falar o que é. Preste atenção. Plethora é uma palavra avançada que significa infinidade. Então, toda vez que você falar, tem uma infinidade de lugares, there's a plethora of places. Essa é a minha palavra favorita na língua inglesa, tá? Essa outra aqui, ó, adamant. Isso aqui é um A, tá? Adamant. O que significa adamant? Impossível de persuadir. É aquela pessoa que não vai mudar de opinião, não vai mudar de ideia. I'm adamant about moving to Canada, por exemplo. Eu não mudo a minha ideia, eu vou mudar para o Canadá. E essa outra aqui, ó, a gente fala iota. Iota, essa palavra é muito massa. O que é iota? Iota é algo que existe em uma quantidade assim muito pequena, ínfima. Você vai traduzir o iota como pingo. Como assim, Simon? Pingo. Sabe quando você fala para as pessoas assim, ó, nossa, não tem um pingo de senso, não tem um pingo de educação. É isso aí. They don't have an iota of sense, an iota of education. É isso, mas é uma palavra avançada, entende? Então, isso é importante. Isso aqui é outro critério que o seu examinador está esperando você usar. Então, advanced words também é importante, beleza? Vamos ver o próximo aqui, ó, que são as linking expressions. O que são linking expressions? São as expressões de ligação. São aquelas expressões que vão amarrar o seu raciocínio na hora da prova. Então, vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Olha lá. On one hand, on the other hand e furthermore. Todos esses são exemplos de expressões de ligação. O que é on one hand? De um lado, parará, 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 parará. On the other hand, por outro lado, tarará, tarará, tarará. E o furthermore é além disso, tá? Para além disso, parará, parará, parará. E aí aqui a gente vem aqui, finalizando aqui com os idioms. O que são idioms? Idioms são expressões idiomáticas. Guarda assim, não é idioma, tá? Idioma em inglês é language, não é idioms. Idioms é expressões idiomáticas. São aquelas expressões que, quando você olha para ela literalmente, ela não faz sentido. Mas no contexto ela vai fazer. Então, vou te dar 3 exemplos aqui, ó. In a nutshell, turn over a new leaf e bring up to speed. O que significa isso aqui? Cada um é um idioma aqui. In a nutshell significa em poucas palavras. E aí você pode dizer lá, em poucas palavras, parará, parará, parará. Turn over a new leaf. O que é isso? Virar a página. Virar a página. É isso que significa. E bring up to speed é adiantar. Pode ir adiantando para ela aí. You can bring her up to speed. É assim que você fala. Beleza? Bom, isso aqui é o que você tem que ter em termos de conteúdo na sua redação. Agora grava aqui, ó, 4, 3, 2, 1. Cali 4, 3, 2, 1. O que é isso, Simon? 4 complex structures, 3 advanced words, 2 linking expressions, 1 idiom. Isso é o mínimo que eu te recomendo fazer. Por quê? Lembra que eu falei aqui que eu ia te dar uma sacada nas complex structures? Quando você usa 4 ou mais, você já entra naquele critério lá de variedade, para você alcançar o 7 ou mais. Beleza? Fechou? Anotou isso aqui? Então, só para a gente poder fechar, ó, presta atenção aqui, ó. Tech, que você vai guardar. Técnica, estrutura e conteúdo. E para o conteúdo, você vai usar o Kali 4321. Beleza?
É isso aí que você vai fazer na hora do seu teste do IELTS. Tudo está ligado. Não faz sentido você colocar o Kali dentro de uma estrutura errada. Não faz sentido você colocar o Kali sem as técnicas certas. Você precisa dos três. Beleza? Se você gostou dessa aula aqui, deixa embaixo aqui para mim nos comentários qual é a dificuldade que você está enfrentando na redação ou no teste do IELTS em si. Tá? E se você quer o meu acompanhamento, o meu direcionamento, eu vou deixar também para você o link para você entrar na lista de espera para o UIC, que é o meu programa. Provavelmente, quando você está assistindo esse vídeo aqui, as vagas estão fechadas, mas eu vou deixar o link de espera ali para você entrar na lista de espera. E aí eu vou deixar também linkado aqui em cima para você em algum lugar um vídeo que eu fiz sobre a estratégia para você melhorar sua fluência para o IELTS em 30 dias. Vai lá, assista essa aula aí também e a gente se vê nas próximas. Tchau, tchau.